Primeiro, bom, boa tarde para vocês, né? A gente está ao vivo aqui junto com a Adriana Mesquita, da Adyen. Confesso que eu gosto muito quando eu trago para a conversa alguém de uma empresa que tem um modelo de negócio que eu tenho bastante coisa para perguntar, que eu tenho bastante coisa para aprender. Foi até pauta dentro de quando a gente estava fechando um pouco do que a gente falaria no dia de hoje. Dri, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar com a gente de novo. Vocês são um dos parceiros que mais estão com a gente quando a gente cria algum tipo de conteúdo. Vocês estiveram com a gente dentro do CX Insights. Obrigado pela participação. Queria que você se apresentasse um pouco e aí a gente avança para o conteúdo que a gente tem para essa tarde. Legal, obrigada. Bom, eu sou a Adriana, eu cuido de parcerias comerciais na Adyen, aqui para Brasil e México, né, para a América Latina. E gosto muito de participar dos eventos com vocês. Acho que é bacana essa missão da Driven de gerar mais conteúdo e mais conhecimento do digital como um todo, né? Então, estou feliz de estar aqui. Legal. Bom, por trás das cortinas a gente tem a Sarinha do nosso time, Sara Lucena do time de marketing da Driven e Raquel Bier do time da Adyen. Obrigado, gente, por estar com a gente. Para começar, começo do mesmo jeito que eu comecei semana passada quando a gente falou. Queria, de uma forma um pouco mais didática, em linhas gerais, falar um pouco sobre o business da Adyen, né? O último demo de parceiro que a gente teve, a gente trouxe a Conduto, que também fala de um assunto ligado a pagamento, um assunto que em vários momentos acaba ficando muito restrito, e eu acho que é um assunto muito importante para a hora que eu for pensar em abrir meu e-commerce. Pagamento é uma das partes principais, se não for a principal, porque se eu não vender, não tem por que eu ter meu e-commerce. Mas eu queria entender, em linhas gerais, o que a Adyen faz, falar um pouco dessa parte do ecossistema. Tá, legal. Bom, a Adyen é uma plataforma global de pagamentos. A gente é um adquirente global e a gente faz pagamentos de ponta a ponta. Então, independente do canal, a gente está lá ajudando o cliente nessa gestão de pagamentos. A gente é uma empresa de origem muito tecnológica. A nossa missão é trazer tecnologia e inovação sempre para esse ambiente dos pagamentos, que como você falou, é um ponto fundamental do processo. A gente vende, a gente quer receber o dinheiro pelo nosso produto, e o pagamento, eu sempre brinco, a gente, quando faz uma experiência boa de pagamento, que a gente chama de sem fricção, a gente não lembra. Você não lembra a última vez que você pagou o seu Uber. Mas quando a gente tem uma experiência ruim de pagamento, que demora, que não passa cartão, é algo que prejudica muito e a interação do cliente. Então, hoje a gente trabalha na gestão de pagamento de ponta a ponta. Se eu falo, por exemplo, num ambiente de e-commerce, estou falando que eu faço a parte de processamento, a gestão de fraude e adquirência, tudo junto na mesma integração, para juntar o máximo de informação e dados para passar para o cliente e melhorar a interface entre todos esses processos. Entendi. Então, o que você está me dizendo, basicamente, a Adyen ela consegue me atender dentro de toda a cadeia de pagamento. Então, eu não preciso sair por aí integrando solução em solução para dar suporte nesse processo de pagamento. Uma coisa que eu acho importante a gente falar eu queria entender, num momento que a gente está passando, de que forma que empresas como a Adyen e soluções como a Adyen acabam facilitando a adoção do digital, né? A gente tem muitas pessoas que não eram, né, não estavam no ambiente digital e que, para manter seus negócios rodando, elas estão indo para esse ambiente, que é
quase que tudo novo para eles. De que forma que a tecnologia ela pode facilitar e como que ela facilita? Tá. Acho que se tem uma coisa que esse momento trouxe à tona é a importância da tecnologia. A gente precisa de um processo que tem uma gestão muito melhor nesse sentido. A gente fez em abril a gente fez um trading report para os nossos investidores e a gente viu que teve um aumento de 40% nas vendas online dos clientes da Adyen nesse período. E aí, por que isso é importante? A partir do momento que eu estou mudando muito de canal, então eu tinha um mix de loja física com e-commerce, com outros canais, e de repente um canal se desprioriza e o outro se prioriza. Eu estou aumentando o volume, eu tenho muito mais tráfego lá, muito mais informação. Eu preciso fazer com que isso rode de uma maneira mais tranquila, que eu consiga lidar com esse aumento de volume. E também eu preciso entender quem são esses clientes que estão indo para lá. A gente teve um cliente de outro país que está fazendo uma análise. Será que os meus clientes do e-commerce são os meus clientes da loja física que estão indo comprar no meu e-commerce? Será que eu estou atraindo outros clientes? Quem são essas pessoas que estão indo para lá? E como eu faço para manter essa relação, para manter essa fidelidade desse cliente? A gente está vendo que as empresas todas estão se perguntando muita coisa que é a tecnologia que vai dar resposta. Uhum. Então, a gente, agora, você investir numa solução, investir num setup que você tem mais dados, é crucial entre quem vai ter mais sucesso, crescer, e quem vai ficar um pouco a Deus dará. Uhum. Trazendo um pouco desse gancho, né, de omnicanalidade, né, o omnichannel, compra online, retiro na loja, tirando aí as barreiras da onde que o consumidor ele está, queria entender um pouco de, né, que soluções que hoje a Adyen tem para que eu tenha essa centralização dos dados, para que o Zé que está vindo aqui no online, ele é o mesmo que está no offline. Queria entender um pouco mais em tecnologia, o que vocês fazem independente do canal. E se você puder trazer um pouco de quais são os dados que a gente tem. Claro. Bom, a gente, como eu falei, a gente tem uma estrutura de e-commerce e a gente também atende loja física. A gente tem o que a gente chama de Terminal API, que é uma integração diferenciada para o mundo físico. E o que isso permite? Permite com que você tenha o mesmo nível de informação praticamente que você tem no e-commerce, você pode ter no mundo físico. A gente vê que é a tendência que a gente chama hoje de Unified Commerce, né? A gente veio do multicanal, que, enfim, você tinha vários canais, mas eles não conversavam, para o Omnichannel, em que você tem vários canais que começam a falar entre si, mas são sistemas diferentes e você tem algum ruído aí, para o Unified Commerce, em que ao invés de você ter várias verdades, você vai ter uma verdade, e a ideia é que o cliente não importa por onde ele está passando para falar com você, você vai conseguir identificar que é ele, você vai conseguir dar o mesmo tratamento para ele e pegar essa informação para você. Através da nossa API de terminais, a gente consegue saber se o Zé que compra na loja é o Zé que compra no e-commerce. Eu consigo pegar e fazer por exemplo, um programa de assinatura que eu começo online, porque eu tokenizo seu cartão e depois eu começo offline, eu começo na loja, em que eu tokenizo seu cartão e depois eu posso fazer essa cobrança recorrente, como se eu tivesse feito uma assinatura no site. Eu consigo captar uma série de informações sobre você, claro, com a sua autorização. Se eu quiser, eu crio um programa de fidelidade em que você não precisa ter o papelzinho, você indo pagar com o seu cartão de crédito normal, eu já vou saber que é você e já vou conseguir te dar um benefício por essa compra. Então, eu consigo saber exatamente o que você fez em cada canal. E aí eu consigo, a gente analisa, por exemplo, se eu tenho 2 lojas e abri um e-commerce, quem são esses mesmos clientes que estão indo de um lugar para outro? Ou quem são os clientes que vão nas 2 lojas ou só vão em uma? Eu tomo decisões muito mais estratégicas, porque eu consigo mapear melhor quem que está indo comprar comigo e fazer ações em cima disso. Eu consigo, com esses dados, com essas informações, fazer ações de marketing muito mais direcionadas.
focando exatamente na sua ação. Então, se você vai no e-commerce e na loja física, eu só falo com você como se você só comprasse no e-commerce, estou perdendo uma oportunidade de falar do teu comportamento e te oferecer algo que você queira. Então, a gente consegue te dar essa experiência completa e simplificar a operação. Entendeu? No momento que a gente tem, né, a gente está tentando ter algum tipo de retomada ao ambiente Uhum, físico de consumo, mas obviamente, né, a normalização disso está muito longe de acontecer. Mas a uhum, gente vem observando várias lojas de diferentes verticais, né, vários comércios de uhum, diferentes verticais, tendo a possibilidade de, né, compre e retire, algumas operações quase que construindo drive-thru uhum. de consumo varejista. É, o quanto que essa tecnologia de vocês ela já está né, tá preparada quase que num plug and play? Qual que é a facilidade de iniciar uma operação em cima desse conceito se utilizando da Adyen? Tá. A nossa tecnologia ela nasceu preparada para esse tipo de situação. Então, a gente tem uma série de produtos que você consegue usar para isso. Então, desde a gente tem um produto que chama Pay by Link, que é um link de pagamento. Então, se você não tem nada online, você precisa criar uma coisa para amanhã, você gera um link que é hospedado pela gente e consegue mandar para o seu cliente. Ao mesmo tempo, se você quer fazer uma experiência já indo para um Unified Commerce, em que eu tenho um drive-thru, etc. Eu quero usar, por exemplo, a interface do meu e-commerce, eu consigo integrar isso com a minha API de terminal e fazer como se fosse uma prateleira infinita, usar o que eu tenho, como se fosse uma prateleira infinita. Usar o que eu tenho no e-commerce e na loja, no drive-thru, eu consigo navegar por todos esses canais. Então, cada empresa está num momento, né? Você tem empresas que não tinham nada e estão tendo que correr atrás agora. Você tem outras empresas que já estavam investindo muito em tecnologia e agora aceleraram alguns processos que já estavam acontecendo. E aí a gente consegue atuar em vários momentos disso, desde um produto para quem está entrando agora no digital, até um produto para quem já tem uma operação digital, já tem uma operação de mundo físico e quer que as duas conversem, interajam, mas quer saber mais essas informações. Porque o cliente agora vai estar cada vez mais em mais de uma plataforma. A gente, né, o aumento que teve de venda online nas últimas 8 semanas, você mudou um comportamento de consumo. Então, isso não vai voltar para trás. A questão é que você agora tem que saber como esse cliente vai passar a interagir com você. Uhum. E se você dá o máximo de opção para ele se interagir com você, né? Uhum. Acredito eu, né? Não sou nenhum Sherlock, acredito que é mais fácil. Exatamente. Você falou da questão do Pay by Link, né? Uhum. Queria que fica meio claro, né, o que é o Pay by Link, né? Pagar ali pelo link. Você tem visto bastante operação de baixa maturidade já usando vocês com esse tipo de pagamento. Queria entender um pouco o que vocês têm visto de, né, comportamento desses novos lojistas digitais em relação à Adyen. A gente não vou poder, obviamente, abrir nomes aqui, mas o que a gente tem, como as operações hoje são muito isoladas de e-commerce e de loja física, a gente tem clientes que querem conseguir vender a partir das lojas deles e fazer um esquema de entrega ou de pick-up, usando o link de pagamento, porque aí eles direcionam isso de uma forma melhor internamente. Então, para quem está indo mais para esse mundo unified, o Pay by Link é uma boa porta de entrada para começar a colocar o mundo físico lá, entendeu? Ou se a loja também já tem uma estrutura muito forte física, não tem nada online, também o Pay by Link é um primeiro passo para conseguir vender. A gente tem alguns parceiros também que trabalham com venda por WhatsApp e tem tido uma grande demanda em função disso.
porque você tem, as lojas têm, né, os vendedores têm o networking de clientes, então mandar um link para o pagamento e organizar a entrega é um caminho que os varejistas, que os vendedores no geral estão encontrando. Então, a gente tem visto essas demandas para ajudar muito a operação física a continuar vendendo de alguma maneira, enquanto as lojas estão fechadas. Uma coisa que sempre que a gente fala de, né, preparar uma operação é sempre uma dor de cabeça, é questão de integração. Então, né, tem a integração com o meu ERP, tem a integração com a minha questão fiscal, contábil, logística, produto, e aí eu tenho o pagamento, obviamente, no meio disso tudo. E aí, quando eu falo de omnicanalidade, eu estou falando de, pô, eu tenho um sistema, né, meu sistema no digital é diferente do meu sistema offline, talvez a minha loja A tenha um sistema diferente da minha loja B. Queria entender do lado de tecnologia como que vocês ajudam a orquestrar essa questão de integração, basicamente, né, praticamente uma normatização desses dados. O nosso trabalho, a gente tem um trabalho muito forte de fazer com que as nossas integrações sejam fáceis e sejam rápidas, que na verdade a gente seja muito prático para o mercado. Então, todas as nossas APIs, seja de terminais, seja a de e-commerce, enfim, elas são fáceis de serem integradas, são rápidas, e o nosso trabalho também é facilitar isso. Então, por exemplo, a gente tem plugin hoje para os principais e-commerces do mercado, a gente tem integrações com vários sistemas de frente de caixa, enfim, sistemas de loja física, a gente está expandindo tanto integração com e-commerce, quanto integração com o mundo físico. Nosso trabalho é cada vez mais de expandir essas integrações, de já deixá-las disponíveis para os clientes. E também a gente tem um time de implementação que ajuda, se o cliente que tem um sistema próprio, quer customizar alguma coisa, a gente tem todo o suporte técnico para fazer com que esse processo seja rápido. E a ideia é sempre facilitar essa ida ao mercado e essa go-to-market, né? Essa entrada no mercado esse processo de venda. Então, todo o nosso foco é fazer uma tecnologia que facilite a vida. Legal. Bom, momento de crise, né? Um momento que ninguém esperava, né, como você falou, um acréscimo muito grande no volume de compra online, motivos óbvios, né? Mas a gente vem crescendo, vivenciando quase que uma Black Friday por semana. Obviamente que, né, em volume econômico para o país como um todo, né, a gente não está simplesmente tendo os mesmos resultados, mas a gente está levando um resultado muito forte para um ambiente que a gente já vê crescimento, só que está acelerando muito. Volume de pedido, volume de transação, valor transacionado, tudo isso com certeza vem crescendo bastante, mas aí vem alguns pontos, meio que pontos de dor, né? Crescimento de fraude, crescimento de chargeback e minha operação não estava, falando em tecnologia, pronta para receber todo esse tipo de volume. Queria que você falasse, né, primeiro sobre questão de fraude chargeback, o que vocês têm visto aí com clientes ou olhando no mercado, o que vocês têm sentido de acréscimo ou não. Queria entender um pouco esse ponto. Tá. Bom, eu acho, assim, o fato da gente ser uma ferramenta que está em todo o processo de pagamento faz com que a gente tenha uma visão bem holística de como as etapas do pagamento conversam entre si. Então, a fraude, ela tem que ser olhada dentro de um todo. Vai muito do apetite a risco do cliente, do conhecimento dele, do comportamento do negócio dele. E aí o nosso trabalho, a gente tem uma série de ferramentas que ajudam o cliente a mapear o comportamento do comprador dele, para entender, enfim, como
se é um comprador bom, se não é, e fazer alguns testes AB. Então, a gente fez um caso com a OLX, que a gente fez um teste AB com configurações diferentes, e a gente viu que mudando algumas coisas, eles tinham um aumento de 2,6% de aprovação. Então, a gente tem uma série de ferramentas que a gente dá uma consultoria para o cliente para ajudar ele a achar a melhor solução para o negócio dele, porque fraude é muito particular a cada indústria. Tem indústrias que têm incidência maior, tem incidência menor, tem tolerância a risco maior e menor. Então, a gente constrói isso a 4 mãos. Então, por exemplo, uma coisa que tem muito falada nesse mundo de pagamentos é o protocolo 3DS2, que é uma validação do pagamento que permite você aceitar cartão de débito, que isso é obrigatório para cartão de débito, e também é uma validação que, no caso de um chargeback, sendo a transação validada, quem assume esse chargeback é o banco, não é mais o varejista. E aí a gente já tem isso pronto na nossa plataforma e a gente pode colocar isso de uma forma dinâmica. Você define quais transações você acha que devem ir para essa validação e quais não devem ir. Então, a ideia é a gente construir junto essa série esse painel de monitoramento. Com o aumento do volume, você tem que monitorar, você tem que estar mais atento e analisar os dados. A gente vai ter mais gente, vai ter um pouco mais de fraude. A gente não tem um dado de como mudou isso dentro da nossa ferramenta, mas não... porque a gente faz sempre esse acompanhamento com os nossos clientes. Então, eles se prepararam agora para conseguir processar melhor e analisar essas informações. Legal. O quanto que... Aí uma dúvida um pouco mais técnica. O quanto que esse volume, de fato, de compras tem impactado em questão de infra que eu tenho contratada com a Adyen, por exemplo? Impactou de alguma forma? Alguma coisa foi mudada? Não, para a gente é bem acostumado com situações de alto volume, a gente se testa para níveis assim estratosféricos de volume, então para a gente não teve Testes de nenhum problema estresse, né? de infraestrutura. Os nossos testes de estresse são assim 40 Black Friday, sei lá. Para a gente isso não teve um aumento, mas a nossa plataforma é super preparada para isso. Legal. Eu queria tentar, queria puxar até uma historinha que você contou na semana passada, que eu achei engraçado, né, até para entender, né, o que ter uma empresa que é o Omnichannel acaba passando. Eu queria que você contasse a história de como limpar os POS. É verdade. Agora, o que está acontecendo, né? Em alguns países, em algumas cidades aqui, estados no Brasil, situação muito localizada, a gente já tem alguma reabertura. E então, de novo, cada lugar está agindo de um jeito. E a gente começou a ver, a ouvir, não dos nossos clientes, mas assim do mercado como um todo, que tem muita gente prejudicando as maquininhas porque fica limpando, passando álcool gel e cada um inventa um jeito para desinfetar a maquininha. O que, por um lado, é bom porque as pessoas estão pensando em segurança, em higiene, enfim, é ter um ambiente saudável, mas pode ser prejudicial para o aparelho. Então, a gente lançou agora, está no nosso blog, depois eu posso compartilhar o link com vocês, um guia de melhores práticas para você manter o seu aparelho, a sua maquininha higienizada, então segura para os seus clientes, mas você não destruir ela, enfim, ela continuar operando. Eu acho engraçado que o primeiro passo é, né, perceba se ele está desconectado, perceba se ela está desligada, se ela está desconectada. Eu vou colocar, a gente vai manter esse artigo na descrição do vídeo. Eu acho que, né, por mais óbvio que algumas coisas pareçam, é bem importante a gente repassar essas informações. Uma coisa que eu queria entender contigo, bom, a gente tem, né, empresas e tecnologias para esse mundo de tecnologia de pagamento, a gente tem diversas. Eu queria entender um pouco mais a fotografia do cliente Adyen.
qual que é o porte desse cara, como que ele está preparado, Uhum. não só para o momento de crise, como crise pandemia, mas Uhum. queria conseguir ter uma fotografia de quem é esse cliente hoje da Adyen. Tá. Bom, a Adyen, ela atua com grandes players do mercado, então hoje alguns dos nossos clientes são Uber, Facebook, Dafit, Adidas, Recarga Pay, OLX, iFood. O cliente Adyen, ele é um cliente que ele busca resultado e ele busca inovação. Então, ele é um cliente, ele é muito questionador, mas ao mesmo tempo ele está sempre antenado nas tendências, no que tem de novo, e ele busca uma melhoria contínua da operação dele com foco em tecnologia. A gente vê muito isso, o cliente que está olhando para o futuro, ele está construindo uma empresa à prova de futuro, né? A gente trabalha muito isso, e é muito legal, tem muita troca, então a gente fica também constantemente desafiado a sempre estar inovando e trazendo o que há de mais novo no mercado. Essa é a troca, esse é o nosso compromisso com os nossos clientes. Uhum. Tem algum tipo de diferença de porte de cliente ou de tecnologias que vocês usam aqui mercado brasileiro, mercado Latam, com outros mercados? Não, acho que não tem uma diferença. A integração é a mesma, então se você tem um e-commerce no Brasil e quiser expandir para o mundo, você usa a mesma integração. Uhum. O que acontece em cada mercado, e que é uma das especialidades da Adyen, cada mercado tem um jeito, tem alguma característica específica de pagamento. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem o boleto, é uma coisa só única do Brasil. Se a gente vai para Portugal, eles têm um método lá chamado multibanco. Se você vai para a Holanda, eles têm um outro chamado Ideal. E a gente está preparado para cada uma dessas questões locais. O pagamento, então a gente é global, você consegue ter um alcance global, mas você tem muitas especificidades locais. E a gente está preparado para isso enfim, em todos os países que a gente atua. Legal. Mas em termos de tecnologia é similar, assim, o que você tem em um país, você vai ter nos outros. Legal. Aí uma dúvida minha, de que forma que a Adyen consegue me ajudar, né? Tem uma operação aqui no Brasil, então, né, minha operação é brasileira, eu vendo inicialmente só no Brasil, e quero levar isso para fora e fazer os recebimentos lá fora. De que forma que a Adyen ela me ajuda? Bom, como a gente é um adquirente global, a gente é adquirente em vários países. A partir do momento que você está operando num outro país, você trabalhar como adquirência local melhora muito a tua conversão, porque eu estou falando a mesma linguagem. Sim. Então, a gente consegue trazer, enfim, e por a gente ter escritórios espalhados ao redor do globo, a gente também tem experiência de melhores práticas locais. Os times internos conversam muito e a gente consegue trazer, enfim, melhores práticas específicas e direcionamento. Então, quais os meios de pagamento que você vai ter que oferecer nesse outro país, porque é super importante. Enfim, como o fraudador nesse outro país se comporta de um outro jeito diferente. Esses detalhes, na verdade não detalhes, mas essas informações específicas a gente consegue te dar uma consultoria nesse sentido. Legal. Eu recebi algumas perguntas aqui, e mandaram no WhatsApp, não mandaram aqui no GPT. Mas eu queria Gente, tem que entender. mandar antes para eu me preparar. Eu tô até dando uma olhada se você não vai cair em nenhuma roubada, não. Por Mas favor, hein, Zé? antes eu queria entender um pouco sobre, né, já que a gente está falando de cliente, vocês compartilharam com a gente um case interessante de um mercado, de um produto que nem é essencial, que teve excelentes resultados agora. Queria entender contigo o que você pode dividir sobre esse case. Tá. A gente estava falando do case da Arezzo, né?
que é uma empresa que fez um trabalho muito bom em termos de virar a operação dela para o digital. Então, só em abril, eles venderam mais do que a Black Friday do ano passado. Eles eram uma campanha de doação de sapato branco para profissional de saúde, que foi um sucesso. Enfim, eles estão usando as datas, Dia das Mães, etc. E eu acho que vale mostrar, primeiro, assim, o valor da preparação. Porque agora a gente está vendo a Arezzo virando, mas é uma empresa que já estava preparada e construída para isso. Então, ela conseguiu pivotar de uma forma muito rápida e conseguiu se beneficiar disso. A forma como ela está conseguindo fazer com que a empresa toda pense no digital. Quando a gente fala a diferença entre Omnichannel e Unified Commerce, um amigo meu falou uma frase que é muito boa, que é: você vai de várias verdades para uma verdade. Quando você está num ambiente em que você tem que virar tudo para um canal, não dá para você ficar muito territorial, defender o seu território. Você tem que olhar como um todo e crescer a empresa como um todo. E a Arezzo fez isso de uma forma muito, muito sagaz, de virar e olhar. Agora a gente vai focar tudo nesse canal. A gente está com esse contexto mundial. Vamos para o digital. E isso também ajudou a empresa toda a se unir e melhorar, enfim, todos os processos e fazer com que ela consiga ter esse sucesso. Isso aproxima muito de um assunto que sempre é falado quando a gente pensa de B2B, principalmente, que é conflito de canal, né? Então, exatamente. O momento que a gente está agora, cara, não pode ter conflito de canal, porque a gente só tem um canal funcionando. Exatamente, não existe conflito de canal, é 1 ou 0. De que forma transformar esse um único canal que está funcionando em ferramenta para todos os outros? Que, na verdade, essa mentalidade deveria ser tratada independente de quais canais a gente tem, né? Então, eu acho... Exatamente. Eu compartilho muito da visão, que eu acho que é uma visão muito de quem está ali na ponta do varejo, de fato entender todos os possíveis canais deles e fazer cada um dos canais trabalhar de forma conjunta. E a gente vem vendo os principais resultados, né? Número, faturamento, né? Retomada, minimamente retomada num momento como esse, de quem está de fato aproveitando, entendendo que tudo é uma parte da engrenagem e tá rodando. Então, Com certeza. Não tem uma operação digital, mas vou usar, por exemplo, um pay by link para os meus consultores de venda que estão na rua. Eu acho que Exatamente. isso meio que faz todo mundo pensar no mesmo resultado. Eu vou te passar também, junto, já pra você deixar junto com o artigo de como limpar o terminal, a gente fez uma live com o pessoal da Arezzo no nosso LinkedIn, e tem um texto que tem um resumo, e tem o vídeo da live, e ele fala exatamente isso. Um dos pontos que ele fala, e aí eu não vou dar um spoiler para o pessoal ir lá ler, é de como a Arezzo tem muitos franqueados, como eles engajaram os franqueados nesse momento para eles entenderem a necessidade dessa virada. Então, acho que vale dar uma olhada. Animal. O que você vem sentindo nesse momento né, de crise? Você acha que as marcas, as empresas, elas estão respondendo ao estímulo do consumidor? Elas estão conseguindo ajustar a operação, ajustar a cabeça? Aí muito mais Adriana Mesquita do que Adriana Mesquita Adi. Eu acho que elas têm que responder. A gente está vendo que se mudou totalmente o paradigma. Então, eu vejo que as marcas elas estão tendo que lidar com um cenário novo. Elas estão... então, mudou a visão do que é tecnologia e de como você interage com o seu consumidor. As marcas estão tendo que avançar mais nisso, com mais velocidade, de experimentar algumas coisas a mais e repensar como interage cada canal. Então, é um movimento que está acontecendo, que a gente está, enfim, que as marcas estão participando. Uhum. Uma das perguntas que mandaram aqui fala muito ligado
aos dados do cliente, né? Então, Uhum. vocês estão basicamente em todo o processo de compra, então acredito que vocês tenham, né, bastante dado, e ajudam muito a gente, ao cliente de vocês, tomar a decisão em cima desses dados. O quanto disso, né, que seguranças que a gente tem no armazenamento desses dados, até onde que eu, cliente da Adyen, consigo acessar os dados do meu cliente, o que a gente tem Uhum. de questões de segurança nesse ponto. Eu vi até que alguém aqui colocou no chat uma questão relacionada à LGPD e à GDPR e tudo. Bom, a gente é uma empresa PCI nível máximo, a gente é altamente certificada. Um pouco da nossa proposta também, quando a gente fala de tecnologia, a gente assumir essa segurança e tirar esse ônus um pouco do cliente, dado que a gente é especialista em pagamento. E então, assim, é uma plataforma super segura, a gente leva isso muito a sério, nosso negócio depende disso. A gente está de acordo com todas as legislações vigentes. A gente está de acordo com a GDPR lá na União Europeia, também com a LGPD aqui no Brasil. A ideia é permanecer sempre compliant, passando sempre o máximo de dados possíveis para o cliente dentro do limite enfim, da legislação, do que é permitido. E também da certificação de PCI. Então, a gente não pode passar dados de cartão aberto, a gente armazena esses dados de uma forma segura, esse tipo de coisa. Legal. Aqui eu recebi uma dúvida mais ligada à taxa de aprovação. Eu acho que, né, como vocês estão no processo como um todo, imagino que daria para quebrar a aprovação de vocês em vários momentos. Então, até o que você fala sobre a elasticidade de ter ou não ter, de passar ou não passar e aprovar ou não aprovar uma possível fraude. Queria entender, né, na questão de taxas de aprovação, o que vocês têm que é ferramental e que eu não preciso mexer, que o cliente de vocês não precisa nem mexer, e de que forma que a gente consegue ajustar essas conversões. Tá. Bom, a gente tem uma série de ferramentas focadas em aumentar a aprovação. Então, a gente tem uma solução que a gente chama de Revenue Accelerate, que basicamente são uma série de funcionalidades dentro do nosso processamento e da nossa adquirência que ajudam você a ter uma aprovação maior. E aí, enfim, se a gente for entrar muito no pagamentês, né? Você está falando de colocar um flag de transação, que a gente sabe que tem uma aprovação melhor com o banco emissor, a gente fala de um roteamento inteligente, a gente fala de uma série de serviços. E isso a gente já roda na nossa ferramenta, sempre buscando gerar maior aprovação. A ideia é sempre a gente usar toda essa tecnologia para gerar mais receita para os nossos clientes. E aí, dentro disso, aumentar a taxa de aprovação. Legal. Mas eu também posso mandar para você um materialzinho sobre Revenue Accelerate para eu deixar aí. A gente está deixando lição de casa, né, pessoal? A gente tem... porque, assim, o assunto, né, aqui, se a gente for começar a descer, aumentar a complexidade, vai aumentar e vai aumentar muito. Exatamente. Eu acho que é importante, vamos manter essas informações até dentro da descrição, mas acho que vale a pena a gente revisitar e fazer isso num segundo momento. Então, Claro, e a gente tem um time de produtos especialista que a gente pode falar de cada uma dessas soluções que a gente tem com maior profundidade. Que aí eu acho legal para o pessoal entender, assim, porque para tirar um pouco do campo mais etéreo, qual é essa tecnologia, né? A gente tem bastante conteúdo, tem artigos, tem várias coisas, e tem também os profissionais especialistas nisso, que a gente super pode trazer para uma conversa. Animal. Acho que faz sentido, principalmente, né, quando a gente olha o público que a gente vem se comunicando dentro dos materiais que a Adyen está fazendo. Então, a gente tem
várias outras consultorias e agências Uhum. também consumindo os materiais, várias empresas que estão iniciando, estão buscando, ou iniciar uma operação, já é uma operação offline muito grande e precisa ir para o digital. Esse tipo de conteúdo faz muito sentido. Então, até para recapitular o que a gente vai deixar aqui na descrição, como limpar sua POS, as informações do case da Arezzo Isso. e E o Revenue Accelerate. isso aí, Revenue Accelerate, tudo anotadinho. E aí Boa. o pessoal pode cobrar a gente se a gente não colocar. Bom, a gente cobriu basicamente tudo que a gente já tinha conversado, que a gente falaria, né? A gente tomou cuidado de não se aprofundar demais e não trazer tanto termo nem conceitos muito mais técnicos. Aqui do meu lado, deixa eu só ver se não tem mais nenhuma pergunta. Aqui do meu lado eu passei basicamente por todos os questionamentos que imagino que a gente poderia trazer aqui. Falamos dos materiais que a gente vai deixar. Eu queria entender com você, Dri, se você tem mais alguma colocação, quer explorar alguma coisa de algum outro cliente de vocês, o que a AD vem fazendo nesse momento. Estou vendo que, né, você em casa está. Até antes da gente começar aqui ao vivo, tinha um gatinho passando para lá e para cá. Tinha. O Sim. Samba deve estar Resolveu não atrapalhar a live. Eles estão treinados. O Samba estava passando aqui no meu pé até a gente começar a falar e agora ele subiu. Bom, eu acho que a mensagem final, o que a gente está percebendo com o contexto atual é, primeiro, a importância da sua tecnologia de pagamentos tá atualizada, tá alinhada com a tua estratégia. Quando a gente fala do processo de venda, a gente não pode escrever o pagamento é a última milha, mas ela é super importante porque é assim que você vai receber, enfim, o dinheiro pelo seu trabalho, pelo seu produto. E ele é uma parte crucial da experiência do cliente. A gente ter uma boa experiência na hora de finalizar a compra é tão importante quanto eu ter uma boa experiência selecionando um produto, colocando no carrinho, etc. A gente pensar nesse processo sem fricção, com o máximo de informação possível, independente do canal, é o que vai fazer uma empresa conseguir se diferenciar e até crescer num mundo que mostra que a tecnologia, os clientes esperam isso das empresas. Os clientes estão num ambiente tecnológico, eles esperam conseguir fazer, enfim, as suas transações, fazer as suas compras da melhor maneira possível. E num cenário muito diferente de comportamento de consumo, mas isso é esperado. Então, a empresa tem que olhar para isso de uma forma estratégica dentro dos processos dela. O quão atrás você acha... falei que ia encerrar e tá vindo um monte de coisa. O quão atrás você acha que as empresas que pré-crise elas não estavam se estruturadas, elas iniciam quando a gente olha, por exemplo, o Arezzo com excelente resultado, só que já estava estruturado. Como que você acha que essas empresas, quanto que elas começam antes, né? Eu acho que não sei dizer para, enfim, isso aí é muito de cada empresa, mas eu acho que agora, mais do que nunca, se entendeu o papel de você ter uma boa experiência em vários canais e de você ter tecnologia. A empresa começou a ver o real valor disso na hora em que teve que fazer uma mudança brusca. E isso vai pautar as estratégias daqui para frente. Boa. A gente vem percebendo, né, que dentro da Driven tem várias, obviamente, né, tem empresas aqui que a gente atende há 5, 6 anos. Então você pega, por exemplo, uma Swift da vida já muito bem estruturada, muito bem encaminhada, pensando no Omnichannel, e as empresas que, né, no primeiro alarde
sobre a crise, né, não tiraram o pé e confiaram, não, vamos manter a estrutura, vamos manter a estratégia. A gente já vê os resultados bem satisfatórios. Eu realmente, né, do meu lado, não acho que quem não começou, não acho que é batalha vencida. Acho que tem bastante espaço para se movimentar. O ano ainda não acabou, né? Os resultados a gente vem olhando que, né, o comportamento do consumo online aparentemente só vai crescer e vai se manter. Então a gente elevou a barra lá para cima e vai se manter. E de fato, né, uma coisa que eu te falei lá atrás, 2, 3 semanas atrás, que é ferramentas de tecnologia de pagamento precisam estar na decisão estratégica. Então, da mesma forma que decidir mix de produto, decidir preço, decidir minha logística é estratégico, a ferramenta também é. A forma é que eu muito vou... frustrante você ter uma experiência boa e não conseguir pagar. Sim. Todo mundo já teve essa experiência. Sim. Você lembrar que você não conseguiu. Então, ao mesmo tempo, é muito gratificante você ter uma boa experiência e te faz voltar, porque você não quer ter problema. Várias indústrias foram revolucionadas em função disso, se a gente for olhar um panorama recente. Então, e a gente às vezes esquece, entendeu? Mas a hora de pagar, ela é muito importante. Sim. Ela finaliza essa transação, assim, parece é o último acolhimento que você vai dar no cliente. É o last mile, né? A última etapa, uma das últimas etapas, mas se não rodou bem... Se não rodou bem, não vai. Exatamente. E aí, eu sempre uso esse exemplo do Uber, porque você não lembra como você... O processo de pagamento no Uber, ele é tão fluido que você não sente isso. E eu, lembro muito de quando não tinha ainda os aplicativos de táxi também, e tinha que pagar com dinheiro, e sacar o dinheiro, e era um caos. Como mudou a experiência como a gente usa esse tipo de transporte? Sim. Sabe? Isso se reflete para várias outras coisas. E há algum tipo de aplicação, em alguma medida, na grande maioria das indústrias. Então, como que a gente vai achar esse ponto ótimo dentro do nosso negócio? É esse o desafio atual. Sensacional. Eu acho que, assim, não tenho nem como encerrar de forma diferente, não tenho nada mais para dizer. Dri, obrigado mais uma vez. A gente com certeza vai ter muita coisa para falar, né? Falando aí de futuro, tem bastante coisa para a gente fazer em conjunto. Obrigado pela confiança mais uma vez, sua confiança, da Raquel, da Aiden como um todo. Obrigado a todo mundo que estava aí online com a gente. E é isso. Daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo junto com parceiros da Driven. Legal, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Valeu.